Oi, gente, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Não é Má Ideia aqui na tela da Band, um programa cheio de dicas bem legais para você criar e também para inspirar a sua criatividade. O programa de hoje vai mostrar como transformar uma peça bruta da natureza em um super item de decoração ou mesmo um acessório. Também vamos receber uma ceramista que vai nos mostrar como trabalhar com porcelana para você se inspirar aí na sua casa. Eu te mostro como fazer um lindo cabideiro de parede usando somente uma tábua e puxadores antigos. No tutorial eu ensino o processo para fazer uma geleira estilo industrial. Então não sai daí não, que o programa tá só começando. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a Júlia Cor, uma ceramista de mão cheia que vai nos mostrar como trabalhar com pintura em porcelana que pode ser queimada no forno de casa. Isso mesmo, um processo simples, bonito e que você mesmo vai poder fazer. É isso mesmo, Júlia? É isso mesmo, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda ao Não é Má Ideia. Obrigada, mas é um prazer estar aqui. Muito bom te ter aqui. Bom, a Júlia faz cerâmicas lindas, né? Ela faz as peças de cerâmica como essa, por exemplo, maravilhosas. E ela hoje vai nos ensinar uma forma de transformar os nossos pratos de porcelana branquinhos lá de casa em algo mais personalizado e especial, né, Júlia? Como é que a gente faz isso? Então, para pintar porcelana ou fazer cerâmica, a gente precisa ter um forno especial para isso, de alta temperatura. Como as pessoas geralmente não têm esse forno, aquelas que vão então se interessar, podem futuramente comprar, não impede de testar, né, uma técnica que é a pintura em porcelana, que é feita com tinta e canetas especiais para queimar no forno doméstico. Então você desenha na peça e aí queima no forno doméstico em torno de 160 graus durante 90 minutos. Não é o mais alto ainda do forno doméstico. Não, é uma temperatura razoável, branda, né? Média, é uma temperatura branda, isso mesmo. Bom, Júlia, e aí o pessoal de casa está nos assistindo e olha, tá, Maísa, mas eu não sei desenhar, como é que eu vou fazer isso? E aí, temos uma opção para o pessoal que não sabe desenhar? Temos uma opção sim. O que a pessoa pode fazer é pegar um papel vegetal, passar por cima de um desenho, aqui eu trouxe uns exemplos, né? A Frida, que está tão em voga aqui, agora, ó, uma Fridinha. E esse aqui é um carneirinho, que é um trabalho do Picasso. Foi retirado, inclusive essa imagem foi a minha primeira peça. Olha! Foi esse prato, essa imagem aqui. Que legal. A pessoa, então, desenha com lápis normal, depois, por trás do desenho, risca toda a superfície com esse lápis, que é um lápis específico para plástico, metal e vidro. Muito bem. E a pessoa coloca sobre e risca. Mas o bacana também dessas canetas é que tu pode experimentar a mão livre e se tu não gostas, antes de queimar, tu simplesmente passa um pouco de álcool e retira. Ela sai então, viu, Sim. gente? Você pode se aventurar a fazer um desenho à mão livre, se não ficar bom, tira antes de queimar, é isso? Isso. Muito bem. E aí pode testar várias vezes. Mas hoje não tu vai desperdiçar. fazer um desenho à mão livre, né, Sim. Júlia? Também pode usar esse lápis para desenhar direto, se quiser. Tá? Muito bem. O que é importante é a peça estar bem limpinha. Então eu aconselho a passar um pouco de álcool. É álcool normal ou álcool normal. Aí limpa bem a peça, dos dois lados, e aí deixa secar. Espera um pouquinho. Enquanto isso, escolhe a caneta. Ah, não, tu vai usar o lápis antes. Pode isso? usar a caneta. Eu gosto muito de usar o preto, tá? Tá. E, na verdade, o trabalho que tu vai fazer se assemelha ao que a gente pode ver nesse pratinho aqui, por exemplo, né? Ó, onde ela só fez, escreveu uma frase, né? E fez algum desenho, um coração. Quiser escrever uma frase, o nome de alguém, né? Para presentear, quer colocar o nome de alguém, a pessoa... Enfim, Possibilidades infinitas. possibilidades infinitas.
E o legal, eu penso assim que é bacana a gente experimentar copiando, né? Mas sempre que a gente copia algo, também é interessante a gente mudar alguma coisa no desenho para colocar um pouco da sua personalidade, da sua identidade naquele desenho. Aí eu vou fazendo bem aleatoriamente, assim. É isso. Ó, o passarinho que a Júlia fez agorinha, ó, ficou uma graça. Aí é só levar ao forno? Leva ao forno 160 graus. E quanto tempo fica no forno? 90 minutos. 90 minutos no forno. Aí pode usar outra cor, se a pessoa quiser colorir o desenho, enfim. E, por exemplo, nesse pratinho que ele é coloridinho, você coloriu ele antes para depois escrever com a caneta? Isso. Ó, é um pratinho como esse, assim, ó. Quando quiser colocar uma cor no fundo, então tem que primeiro pintar, queimar e depois, então, desenhar. Né? Ah, porque entendi. o que acontece? Se for desenhar sobre a tinta colorida, pode borrar. Se quiser colorir como esse pratinho, a gente antes faz a pintura colorida do fundo e leva ao forno, queima, depois volta, desenha e volta pro forno de novo para queimar novamente. Isso mesmo. E quantas queimas dá para fazer nesse processo todo? Até lotar o pratinho. Até lotar o pratinho, pode? Pode. Ah, então também. Não tem um número assim definido de quantas queimas. Inclusive, todo o meu trabalho na porcelana e na cerâmica geralmente é de no mínimo 2 queimas. Tá bem, muito Tá. legal. Júlia, adorei conhecer mais de perto o teu trabalho. Para quem gostou e tá a fim de se aventurar na cerâmica, a Júlia também dá cursos, né, Júlia? Sim, dou curso. Lá em Rio Pardo, ainda pode conhecer uma cidade histórica aí do nosso estado. E um beijo pro pessoal de Rio Pardo que tá nos assistindo. Isso mesmo. Obrigada, Júlia. Obrigada a você, foi um prazer. Beijão. Bom, agora se tem um acessório que não pode faltar em casa, é cabide, né? E se eu te mostrar como fazer um usando um pedaço de madeira e puxadores de gavetas antigos? Simples e sofisticado, dá só uma olhada. Então, para fazer esse cabideiro de parede, você vai precisar de um pedaço de madeira de 60 por 14 centímetros, um impregnante para dar um acabamento a este material, 5 puxadores diferentes, e uma furadeira com 2 tipos de broca, uma broca mais fininha e uma broca chata, que é específica para fazer um buraco um pouco maior na madeira. Eu vou começar fazendo os furos na madeira. Bora lá! Já fiz a demarcação, onde eu vou colocar os 5 puxadores diferentes, certo? Agora é só furar. Feitos os furos, o porquê dessa broca chata de madeira? 3 dos meus puxadores, eles precisam ser fixos com essa porquinha aqui, ó. Então eu vou precisar que ela entre um pouco na parte de trás da madeira para quando a gente for fixar o nosso cabideiro na parede, não ter aquela sobra ali para fora. Então ele tem que ficar para dentro da madeira, por isso que eu vou usar a broca de madeira, a broca chata de madeira. Troquei as brocas e agora vou fazer os 3 furinhos mais largos na parte de trás do cabideiro, que é onde eu vou precisar encaixar a porquinha do parafuso. Foi! Agora é passar o stem. Bora lá! Deixar secar bem o stem para depois então a gente finalizar. A nossa madeira já secou, agora é só montar o nosso cabideiro, fixar os nossos puxadores e o projeto estará pronto. Bora lá!
Último. Tcharam! Tá pronto! Agora é só fixar na parede. Viram só? Não tem desculpa para não fazer, é muito fácil! E lembrem-se de participar do programa com a gente. Nos envie dicas e sugestões através do e-mail nãoemaideia@band.com.br ou ainda publique a sua criação nas redes sociais e não esqueçam de nos marcar usando as hashtags nãoemaideia e hashtag BandRS. Então não sai daí porque no próximo bloco a gente vai conversar com um artista que transforma materiais brutos da natureza em peças únicas de decoração e acessórios. No tutorial eu te mostro como fazer uma geleira estilo industrial para suas bebidas aí super estilosa para brindar com os amigos, não perde! Então não sai daí não, é rapidinho, 2 minutinhos eu tô de volta. Estamos de volta e agora a gente recebe aqui no estúdio do Não É Má Ideia um designer de produto que faz acessórios e esculturas incríveis usando materiais brutos da natureza encontrados em rios, parques, podas feitas pela cidade. E ele vai nos ensinar um processo de lixação desses materiais para você também fazer o seu. Fernando Bertolini, seja muito bem-vindo ao Não É Má Ideia. Obrigado. Da onde vem, em primeiro lugar, né? Da onde vem essa tua paixão pela madeira? Sim. Eu sempre colecionei madeiras e pedras, porque era um hobby, eu achava bonito e gostava, mas sempre foram coleções sem pretensão. E o meu avô era marceneiro, então ele me ensinava sobre isso e eu fui querendo saber mais e depois estudei design de produto e continuei usando madeira em projetos, né? Muito legal. E como é que, bom, tu estava falando, né, e a cada objeto que eu ia pegando, né, os anéis, tá, esse é de tal madeira, esse é de tal. Como é que tu faz para reconhecer, né, os diferentes tipos de madeira? Sim, as madeiras que eu uso eu coleto quando já caíram naturalmente, né, então eu reconheço elas pelo desenho do veio mesmo, pelas cores, pela direção dos veios, das catedrais. Tu encontras a madeira na natureza mais ou menos como esse toco aqui, né? É um pedaço do tronco bruto, da madeira, super bruto, né? Sim. E existe toda uma preparação que tu fazes até que tu consigas criar, né? Ou seja, um anel, um colar, enfim. Sim. Como é que é esse processo? Como é que acontece, Fernando? Sim, quando eu coleto as madeiras brutas, eu levo para casa, faço uma seleção, né? Elas precisam ficar um período secando, porque estavam expostas ao ambiente, né? Então, depois delas estarem secas, eu posso cortar e a partir disso é que eu vou descobrir se ela é usável ou não, se ela é durável ou não, quais são as limitações dela, né? Sim. O primeiro processo é pegar o tronco bruto e cortar ele. Eu geralmente corto com uma serrinha manual também, que é um instrumento super prático, tu também já deve ter usado, sim, né? Várias sim. vezes. E é mais fácil das pessoas terem em casa também, né? Sim. Depois disso, eu vou começar a trabalhar com lixas nela para ver o desenho que essa madeira tem, para depois decidir o que ela vai ser. Então eu uso 4 etapas de madeira que são muito eficientes para qualquer trabalho com madeira, assim, acessórios, móveis ou objetos maiores também funcionam. Para lixar um objeto é importante a gente sempre começar com uma lixa mais grossa, é isso? Sempre lixas mais grossas. Começa da mais grossa até a mais fina para conseguir o melhor polimento e para que a superfície não tenha riscos. Então, a primeira que eu uso é a lixa gramatura 100 para metal, não para madeira. Para metal porque aqui ela está muito arranhada e machucada, então quanto mais grossa for a lixa, mais rápido vai ser esse trabalho. Tem 2 formas boas para se lixar. Uma delas é girar a peça em 4 direções, sempre, faz movimentos iguais em todas as direções. Ou movimentos circulares. O movimento circular
não é tão eficiente porque tu acaba tendo mais efeito nos 2 pontos de apoio em que os dedos estão. Então esse aqui é melhor porque tu vai ter um ponto de apoio aqui, depois aqui, então ela vai ficar 100%. Vai mudando os pontos de apoio, né? Vai ter nas 4 direções, então ela vai ficar mais reta, mais lisa, né? A segunda etapa é a gramatura 120 para madeira. É uma lixa grossa também, mas ela vai ter bem menos impacto que a anterior. Então agora ela vai remover ranhuras da lixa anterior. E eu vou fazer o mesmo processo. Lixar nas 4 direções. Tô fazendo poucas vezes para demonstrar, mas às vezes pode precisar mais do que isso. Claro, claro, com certeza. Depende da dureza das espécies. Tá certo. Então ela vai ficar assim um pouco mais uniforme, mas ainda com algumas ranhuras. Com algumas ranhuras. E aqui eu ainda mantive a casca suja, né? Bem no estado natural. Agora... A próxima etapa já é uma lixa bem mais fina. Sim. Próxima etapa é uma lixa gramatura 220 para madeira. Ela é bem mais fina, então ela vai realmente deixar a superfície toda lisa. Com o mesmo processo, nas 4 direções. Lembrando de tentar fazer o mesmo número de repetições em cada lado, aproximadamente, pelo menos. Para que ela fique uniforme. E tem uma dica legal também para quando tem uma ranhura muito específica que tu quer remover, mas é só em um ponto. É legal cortar a lixa, ela rasga super fácil. Dobrar ela e usar o dedo mesmo para fazer pressão naquele ponto específico. Entendi. E a última etapa, então, é com a lixa d'água, né? Que é a lixa que dá um polimento, na verdade, O polimento final. A lixa d'água, que também é lixa de pintura automotiva, é usada seca. E nessa lixa, a gente usa menos repetições, mas com mais pressão. Então, agora a cor já está toda e se passar a mão, a gente já sente, assim, super lisinha, Tem né? um toque bem lisinho, mas agora vai ficar um toque bem acetinado com essa lixa. Olha, vai dar para ver a diferença de cor das madeiras da primeira até a última etapa, porque quanto maior for o acabamento, mais realça a cor. Olha só a diferença, gente. Mas além da cor, o mais legal do efeito dessas lixas é o resultado final de toque da peça. Né? Bom, e é esse... Nossa, impressionante. Até parece uma pedra, né? De tão lisa. Esse é o mesmo processo que eu fiz em todas essas peças, mas aqui elas têm recortes bem específicos para formar um desenho, né? Mas nessas peças eu ainda usei um recurso a mais, que é o óleo de linhaça. Óleo de linhaça. Também podem ser usados outros óleos, o melhor deles, ou o mais indicado pelo menos, é o óleo de melaleuca, que também é natural, vegetal e protege contra fungos, além de permeabilizar. Por exemplo, Fernando, para fazer um anel, tu usou uma broca chata para fazer o furo? Eu faço vários furos pequenos, porque como as madeiras são pequenas, são muito sensíveis, né? Seria muito dramático assim para elas, iria causar rachaduras. Sim. E o anel é muito frágil já pela questão do aro ser fino, né? Então, o ideal é que sejam madeiras bem resinosas ou bem maleáveis. Sim. E que os furos sejam feitos, vários furos pequenos. Por exemplo, a medida do meu anel são 12 furos. Sim. Ah, tu faz mini 12 furinhos. furos pequenos. Para então extrair o miolinho aqui do anel. Isso. E depois é tudo na lixa. Depois é tudo na lixa. Lindo o teu trabalho, Fernando. Quero agradecer a tua presença aqui no Não É Má Ideia. Portas Obrigado, abertas quando estiveres aqui. O Fernando mora em Floripa, né? Sim. E vai estar aqui também em Caxias, agora em Caxias, agosto, dia dando 4 um curso. de agosto.
4 de agosto, então, quem que tiver interesse, né, em trabalhar melhor, conhecer melhor a técnica, pode fazer uma aula com o Fernando aí, quem sabe criar acessórios bem lindos, né? É hora do nosso tutorial. Hoje eu te ensino a fazer uma geleira estilo industrial muito bacana para você receber super bem os seus amigos em casa. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma geleira, champanheira, cervejeira. Não é porque aqui no Rio Grande do Sul faz frio que a gente vai deixar de gelar a nossa bebida, poxa! E para isso eu vou usar 3 cabos de ancinho ou de enxada, porque eles são mais grossos do que um cabo de vassoura, e reutilizar este balde que foi usado na nossa obra que a gente fez aqui em casa. Esse balde estava ali, ó, num cantinho meio atirado e tal. E eu resolvi trazer ele à tona e transformar ele num objeto que vai sim ser muito útil aqui em casa. Além disso, a gente vai então dar uma repaginada nele, né? Vamos usar Color Jet Spray na cor prata e ainda na madeira a gente vai usar o stain na cor nogueira. E ainda alguns outros elementos aqui que vão ser essenciais para fixar os cabos de ancinho juntos, unidos, para eles poderem para eles poderem, me fugiu a palavra, para eles poderem fixar o balde da nossa champanheira, certo? E isso aqui são cabos que são usados como varal, ou então cabo de aço que vem revestido com plástico. Para que eles fiquem bem fixos, nós vamos usar esses parafusos fendados, ó, que também tem uma carinha bem industrial, ó, que vai ficar bem no estilo do nosso projeto de hoje. Para aplicar o stain, tcharam, nossa tradicional boneca, as luvinhas tradicionais, né, para proteger as mãos, e ainda me esqueci o nome disso. Como é que é o nome disso, amor? Chave de fenda? Não é fenda. Enfim, para fixar aí os nossos parafusos fendados, tá? Para prender ele bem e fixar bem os nossos cabos. Bora lá botar a mão na massa, gente! Primeiro passo, repaginar o nosso balde. Para isso, vamos usar o Color Jet prata. Bora lá! Enquanto o balde seca, a gente pinta os nossos cabos de ancinho. Último cabo de ancinho que a gente vai pintar. Aí depois vai esperar tudo secar para poder montar a nossa geleira de bebidas. Tinta e stain secos por aqui. Agora a gente vai fazer alguns furos nos cabos de ancinho. Por que esses furos? Esses furos vai ser por onde vai passar o cabo que eu mostrei no início, para fixar e prender bem um ao outro e não ter o perigo de ele se desmanchar quando a gente botar o balde cheio de bebidas, gelo, etc. Então, bora lá! Além desses furos que foram feitos mais ou menos na metade dos nossos cabos, eu vou fazer um furinho também 7 centímetros do chão. Vocês já vão entender o porquê desse furinho, mas antes eu já vou passar o cabo aqui. Passado o cabo, a gente vai usar aquele conector fendado que eu mostrei no início do vídeo. Agora a gente vai apertar ele para que os cabos não fujam aqui do lugar. Preso o nosso cabo, agora a gente vai já formar aqui o nosso tripé, ó. Que é o que vai sustentar o nosso balde aqui em cima. A gente vai já deixar ele no tamanho necessário para encaixar o balde. E agora, por que os 3 furinhos aqui embaixo? A gente vai passar esse cabo aqui embaixo para dar mais firmeza entre os pés e eles não se abrirem
quando a gente colocar um peso, o gelo e a bebida. Então, bora lá que é a última coisa que falta para o nosso projeto ficar pronto. Já coloquei aqui o segundo conector, eu vou fixar bem ele e quando a gente colocar o balde, o nosso cabo já vai dar a sustentação que a gente precisa. Bom, gente, agora é a hora da verdade. Vamos fixar o nosso balde aqui em cima. E colocar as bebidas. E pode chamar os amigos para comemorar. Curtiram essa ideia? Legal, né? Bem, o programa está terminando, mas se você quer rever todas as nossas ideias, acesse o site da Band RS. Em breve o programa inteirinho vai estar por lá. Não esqueçam, para rever os nossos tutoriais que a gente ensina por aqui, acesse youtube.com/nãoemaideia. Curte também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Afinal, não é má ideia ficarmos conectados com a Band sempre. Fiquem agora com o programa Truques de Cozinha, mas você já sabe, né? Todo sábado, 11 da manhã, nós temos um encontro marcado com muitas dicas e sugestões criativas para inspirar o seu dia a dia. Um grande beijo, até mais!